passada nós obtivemos a expressão para a força resultante sobre um circuito por onde passa uma corrente, onde esse circuito está imerso numa região de campo magnético B. E na aula de hoje nós vamos calcular o torque associado a essa força sobre o circuito e definiremos a grandeza momento de dipolo magnético. Bem, aqui temos a expressão que nós obtivemos na aula passada, a equação 7.2.4. Ela fornece a força resultante sobre o circuito fechado C, por onde passa uma corrente elétrica estacionária. Onde I é a corrente estacionária, B é o campo magnético e a integral de caminho fechado de dl é o caminho fechado, né, que delimita o contorno do circuito, o formato do circuito. Essa expressão ela vale para um formato de circuito qualquer, e se nós tivermos o campo B uniforme, o resultado para a força resultante vai ser igual a zero, né? Porque a integral de caminho fechado dl vai ser igual a zero. Então, quando B é uniforme, a força resultante sobre o circuito é nula. Eu dizer que a força resultante sobre o circuito é nula não significa que não existam forças em determinados trechos do circuito. Pode existir situações em que, em um determinado, vamos supor, um circuito retangular, em um trecho do circuito, existia uma força magnética apontando na direção X, e no trecho, né, no lado oposto do circuito, eu tenho uma força apontando no sentido de menos X. Só que quando eu somo essas duas forças, né, como elas são iguais e opostas em sentido, obviamente a força resultante vai ser nula. Vale ressaltar que em trechos do circuito onde o segmento dl e o vetor B forem paralelos ou antiparalelos, a força nesse trecho do circuito, obviamente, vai ser nula devido à natureza do produto vetorial, ok? Então, sempre que eu tiver um circuito e nesse circuito eu tiver uma corrente estacionária, ou seja, se eu tiver um circuito percorrido por uma corrente estacionária, ou seja, uma corrente que não varia no tempo, a força resultante, né, a força resultante de origem magnética sobre esse circuito vai ser igual a zero. Bem, então, como nós acabamos de dizer, a força resultante sobre um circuito fechado, ela vai ser igual a zero quando I for uma corrente estacionária. Entretanto, isso não quer dizer que o torque sobre esse circuito seja nulo. E para provar que esse torque não é nulo, vamos considerar um circuito retangular de lados A e B, percorrido por uma corrente estacionária I, situado, né, imerso num campo magnético B uniforme. Bem, antes de calcular o torque de fato, vamos analisar como é que a força magnética atua neste circuito retangular. Nós temos aqui o circuito no plano YZ e B está na direção de Y positivo. Como o B é paralelo aos lados, é paralelo e antiparalelo, né, aos lados 1 e 3, a força F1 vai ser igual à força F3, que é igual a zero. Restam agora os lados 2 e 4, e nesses lados a gente tem o campo B perpendicular aos respectivos trechos do circuito. Então, eu vou, né, com isso vai surgir a força F2 aqui no trecho 2 e a força F4 no trecho 4. Vamos calcular essas forças agora. F2 vai ser igual ao elemento de corrente, que é I, vezes a integral de caminho dl. Essa integral de caminho dl vai ser igual a B na direção Z para esse trecho do circuito, certo? Para esse lado 2 aqui do nosso circuito retangular. Então, esse é o elemento de corrente vetorial
B, né? Como o B está na direção Y, vetorial B, Y chapéu. Bem, o produto vetorial aqui, Z vetorial Y, vai dar uma componente na direção de X negativa, né? Então, nós vamos ter I, B minúsculo, né? Que é o lado do retângulo, vezes o módulo do campo magnético na direção X negativa. E agora F4, que é a força que falta, que está atuando no circuito, F4 vai ser igual ao elemento de corrente nesse trecho do circuito, que vai ser menos I BZ, porque agora nós temos a corrente no sentido negativo de Z, nesse trecho do circuito, vetorial BY. BY mudou a sua direção e sentido, então ele permanece o mesmo. E agora nós temos o produto vetorial de menos Z vetorial Y. Menos Z vetorial Y vai me dar uma componente para força na direção e sentido de X positivo. Então isso aqui vai ser igual a I, B minúsculo, que é o lado do retângulo, B, que é o módulo do vetor campo magnético, na direção e sentido do X. Então nós temos F2 e F4 com o mesmo módulo e apontando em sentidos opostos. Esse par de forças é o que nós chamamos de binário de torque. Bem, aqui está o nosso binário de torque. De forma nenhuma ele viola o que nós já concluímos, né, de que a força resultante num circuito fechado, imerso num campo B uniforme e atravessado por uma corrente estacionária, é igual a zero, né? Ou seja, se você somar as forças F2 e F4, né, que são as únicas diferentes de zero atuando no circuito, a força resultante vai dar zero, né, como nós já havíamos observado anteriormente. Mas, como nós vamos ver agora, o torque não vai ser zero. O torque resultante sobre o circuito vai ser diferente de zero. E é isso que a gente vai calcular agora. Bem, então vamos agora calcular o torque. Antes da gente começar, vamos ressaltar o seguinte, certo? Nós vamos adotar como eixo de rotação para o nosso circuito o lado 4 do circuito, ok? Mas vale ressaltar que qualquer outro eixo que você pegar paralelo a Z vai obter o mesmo resultado para o vetor torque, ok? Então, contanto que você pegue qualquer eixo paralelo a Z, o resultado que você vai obter vai ser o mesmo. Então, vamos lá. A expressão geral para o torque é dada pelo produto vetorial do vetor posição pelo vetor força, ok? Como nós estamos tomando como eixo de rotação esse lado 4 do nosso circuito, a expressão vai ficar assim, ó. O torque vai ser igual ao braço de alavanca, né, que é A na direção de Y positivo, né, que é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força F2, vetorial a força F2. Quem é a força F2? Está aqui embaixo, é menos I, B minúsculo, que é um dos lados do retângulo, B maiúsculo, que é o módulo do vetor campo magnético. Sobre o nome desse vetor B, certo? Alguns livros chamam só de vetor B, alguns livros chamam de vetor campo magnético,
Alguns outros livros chamam de vetor indução magnética, mas como eu já comecei a chamar ele de vetor campo magnético, a gente vai permanecer com essa nomenclatura até o final do curso, ok? Mas ressaltando que diferentes autores se referem a esse vetor com uma nomenclatura, com nomenclaturas diferentes, ok? Então, voltando aqui ao cálculo do torque. A y vetorial menos i, b, bzinho, bzão, x. Então, a gente tem aqui y vetorial menos x. Y vetorial menos x vai dar um torque na direção z. Então, isso aqui vai ser igual a i a b minúsculo vezes b maiúsculo na direção z. Então, esse é o torque que está atuando sobre o circuito devido ao binário de forças, certo? Esse termo aqui, ó, o produto de A minúsculo por B minúsculo, é a área do circuito, certo? É a área S do circuito. Então, onde A vezes B é igual a S, que é a área do circuito. Então, continuando. Então, o torque resultante vai ser igual a I S B na direção Z. E eu posso reescrever essa expressão como sendo o produto vetorial de IS na direção X, vetorial B na direção Y positivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou definir uma nova grandeza, uma grandeza chamada momento de dipolo magnético. Isso aqui, ó, é igual a um vetor M, que é definido como sendo o vetor momento de dipolo magnético. Esse vetor momento de dipolo magnético é um vetor análogo ao vetor dipolo elétrico. E como nós vimos aqui, o vetor M, o vetor momento de dipolo magnético, ele é definido como sendo o produto da corrente estacionária pela área orientada, certo? Então, M, o vetor momento de dipolo magnético, vai ser igual a I vezes a área orientada. No caso aqui, o nosso versor de área, o vetor N, né, o versor N, está na direção X. E aí nós definimos o momento de dipolo magnético, nesse caso, como sendo I vezes a área na direção X. Mas nós podemos generalizar, definindo o vetor momento de dipolo magnético como sendo I vezes a área na direção N, onde N é o versor que orienta a área do circuito, ok? E nós podemos também reescrever dessa forma, como sendo I vezes o vetor área orientada, certo? Então, é dessa forma que nós definimos o momento de dipolo magnético. E assim, né, com isso, nós chegamos à expressão final para o torque devido à força magnética atuando no circuito retangular, onde o torque vai ser igual ao produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo vetor campo magnético. Essa expressão é a expressão 7.2.5. Na situação que nós analisamos anteriormente,
a orientação do plano do circuito nos permitiu anular as forças presentes nos trechos 1 e 3 do circuito. O que nós vamos fazer agora é considerar uma outra orientação e verificar o que ocorre, o que vai ocorrer com o vetor torque nessa nova situação. Bem, antes de nós continuarmos, vamos definir aqui a nova direção para o versor de área N. A expressão que vai dar a direção do versor de área N vai ser o seno de φ na direção de x positivo, mais o cosseno de φ na direção de y negativo, ou menos o cosseno de φ y, certo? Então, essa vai ser a expressão que vai definir a direção e sentido do versor de área N. Okay? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é calcular as forças que atuam sobre o circuito e verificar quais dessas forças estão de fato contribuindo para realizar o torque no circuito. Mais uma vez, o eixo de rotação é paralelo ao eixo Z, certo? E B está na direção de Y positivo. Bem, então vamos lá. Nós vamos calcular as forças que atuam sobre os 4 trechos do circuito. Nós vamos sempre utilizar essa expressão aqui, ó, que nós obtivemos na aula passada, onde a força resultante sobre o circuito vai ser igual à corrente estacionária I, que multiplica a integral de caminho fechado C de dl vetorial B. Logicamente, nós vamos tomar essa expressão para cada um dos trechos do circuito. Okay? Então, vamos lá calcular a força F1. A força F1 vai ser igual a I vezes o trecho do circuito. Trecho 1 do circuito vai ser a cosseno de φ x, x chapéu, mais a seno de φ y vetorial BY. Fazendo o produto vetorial, a gente vê já que essa componente aqui, ó, vai se anular, né? Y vetorial y vai dar 0. E aí vai sobrar para F1 a seguinte expressão. F1 vai ser igual a I, que multiplica A vezes B cosseno de φ. X vetorial y vai dar Z positivo. Então, essa é a expressão para a força F1. Agora, a gente vai pegar o trecho oposto do circuito e vamos calcular a força F3. Vou calcular aqui um pouco mais à esquerda. Então, a força F3 vai ser igual. Percebam que no trecho 3 do circuito, a corrente está no sentido oposto da que ela possuía no trecho 1. Então, a integral de caminho, né, desse trecho do circuito vai inverter o sinal. Em vez de A cosseno φx mais A seno φy, a gente vai ter menos A cosseno φx menos A seno φy. Então, a expressão vai ficar assim, ó. F3 vai ser igual a I, que multiplica menos A cosseno φ x menos A seno φ y vetorial BY.
Mais uma vez, a componente paralela AB não vai contribuir, né, para a força, e a gente vai ter F3 igual a... Bem, x, menos x, né, no caso, menos x vetorial y vai me dar uma componente de força na direção negativa, na direção de z, né, no sentido negativo. Então, F3 vai ser igual a menos I a B cosseno de φ z. Então, essa é a expressão para a força F3. Então, vocês verificam, ó, que F1 e F3 são iguais em módulo e opostas em sentido. Então, nós temos F1 nessa direção em sentido e F3 com o mesmo módulo no sentido oposto. Então, quando isso ocorre, como isso está ocorrendo para esse par de forças, nós dizemos que esse par de forças ele não contribui, né, ele não produz torque, porque elas estão exatamente na mesma linha. Então, F1 é igual a menos F3, e aí nós dizemos que esse par de forças não produz torque. Agora nós vamos seguir para calcular as forças nos trechos 2 e 4 do nosso circuito. Bem, antes da gente continuar, só explicar um pouco melhor isso aqui que eu acabei de falar. Não é que as forças F1 e F3 não vão produzir torque porque elas são iguais em módulo e opostas em sentido. Elas não vão produzir torque no circuito porque as duas forças apontam para o centro do circuito. Então não tem como elas realizarem torque, produzirem torque no circuito se elas duas apontam para o centro do circuito, certo? Então não é só porque elas são iguais em módulo e opostas em sentido, não. É porque as duas forças, né, esse par de forças, aponta exatamente para o centro do circuito que nós estamos considerando. Isso faz com que elas sejam incapazes de rotacionar o circuito que nós estamos analisando. Bem, então vamos agora calcular as forças F2 e F4. Como os trechos 2 e 4 do circuito permanecem paralelos a Z, as forças F2 e F4 não vão se alterar, certo? Mas mesmo assim vamos calcular novamente, certo? Então nós temos F2 igual a I B Z positivo, vetorial BY. Isso aqui vai ficar F2 igual a Z vetorial Y vai dar menos X, né? Então vai ficar menos I B minúsculo B maiúsculo na direção X negativo, né? E F4 vai ser igual a menos IBZ, né? Menos porque lembrem-se que a gente está considerando o sentido da corrente, né, para dar direção ao elemento do circuito. Então, como aponta para baixo a corrente, o Z é negativo. Então, isso aqui vai ser menos IBZ vetorial BY. Isso aqui vai me dar uma expressão para F4 igual menos Z vetorial Y. Menos Z vetorial Y vai dar a direção X positivo, né? Então vai ficar I B minúsculo, que é o lado do nosso circuito, né? Do retângulo, vezes B maiúsculo, em direção de X positivo. Percebam, ó, que mais uma vez as forças são iguais em módulo
e opostas em sentido. Mas como dessa vez essas duas forças não apontam para o centro do circuito, esse par de forças é capaz de realizar torque. Ou seja, eu tenho aqui, ó, F2 apontando nessa direção em sentido e F4 apontando nessa direção em sentido. Então, mais uma vez, elas são iguais em módulo e opostas em sentido. Mas, como elas não apontam para o centro do circuito, elas são capazes de rotacionar o circuito, ou seja, elas vão produzir torque. Bem, agora que nós já sabemos como as forças atuam, nós vamos calcular o torque sobre esse circuito. Mais uma vez, nós vamos considerar que o eixo de rotação ele está coincidindo com o eixo Z do nosso eixo cartesiano, ok? Mas, mais uma vez, para qualquer outro eixo que você considerar paralelo a Z, o resultado obtido vai ser o mesmo, ok? Então, a origem do nosso eixo é o eixo Z, nosso eixo de rotação. Então, vamos lá. Bem, o torque é o produto vetorial do braço de alavanca pela força. Então, torque vai ser igual a A, que multiplica cosseno de φ x mais o seno de φ y, vetorial a força F2, certo? Que é igual a menos IB, B maiúsculo, X. Produto vetorial, aqui a gente vai ver que essa componente aqui vai sumir e vai sobrar somente o torque vai ser igual a Y vetorial menos X vai dar Z, né, na direção Z. Então vai ser I, que multiplica A, que multiplica B minúsculo, que são as dimensões do nosso circuito retangular, vezes B, seno de φ na direção e sentido de Z positivo. Bem, como nós já vimos que A vezes B é a área do nosso circuito, nós podemos reescrever a expressão para o torque resultante como sendo I, que multiplica S, vezes B, seno de φ na direção Z. Nós podemos reescrever a expressão para o torque desse modo aqui, ó. Vai ficar I, S, que multiplica o seno de φ na direção em sentido de x positivo, menos o cosseno de φ y chapéu, ou mais o cosseno de φ na direção em sentido de y negativo, vetorial BY. Fazendo essa mudança, se nós aplicarmos a distributiva nessa última expressão, nós vamos conseguir obter essa mesma relação que nós obtivemos na linha anterior. Só que dessa vez, nós vamos conseguir generalizar a nossa expressão, uma vez que esse termo aqui, ó, ele é o versor que orienta a área do circuito. E aí nós vamos poder reescrever mais uma vez a expressão para o torque, onde o torque
vai ser igual a I vezes a área do circuito na direção e sentido do vetor N, vetorial B. E aí nós já vimos, né, que esse termo IS na direção de N é o momento de dipolo magnético. E aí, finalmente, nós temos a expressão finalizada e generalizada para o torque devido à força magnética atuando sobre um circuito imerso numa região de B uniforme, onde o torque vai ser dado pelo produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo vetor campo magnético. Os resultados que nós obtivemos para um circuito retangular, eles vão permanecer válidos para um circuito de um formato qualquer. Para analisar esse aspecto, nós vamos considerar um circuito circular, né, uma espira circular percorrida por uma corrente I e que está submetida a um campo magnético B que está na direção em sentido do eixo Y positivo. Bem, então vamos lá, nós vamos partir da expressão para a força que nós estamos utilizando, mas antes de calcular a força sobre um elemento do circuito, a gente vai calcular o produto vetorial entre DL e B. DL é um elemento de arco e para a espira circular, né, para a nossa situação, né, para as grandezas envolvidas, esse elemento de arco ele vai ser igual ao raio vezes o elemento, né, o ângulo infinitesimal dφ. Então, o produto vetorial entre DL e B vai ser igual a DL, que é a dφ, que multiplica a B, né, o módulo dos dois vetores, vezes o seno do ângulo entre eles, que é φ. Então, vezes o seno de φ. Na direção B vetorial DL, né, como a espira está no plano YZ, na hora que eu faço DL vetorial B, eu vou obter esse novo vetor, esse produto vetorial, na direção e sentido do eixo negativo do x. Então, isso aqui vai ser vezes menos x chapéu. E aí, com isso, a gente pode determinar o elemento de força que atua sobre esse trecho do circuito, né? O elemento de força DF. Então, DF vai ser igual a menos I vezes o produto vetorial entre DL e B, que é A, B, vezes o seno de φ, dφ em x, certo? Então, esse aqui é o elemento de força que atua, ou a força resultante que atua sobre um elemento infinitesimal da minha espira circular, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós já temos o elemento de força e vamos calcular o torque realizado por essa força, né, por esse elemento de força no circuito. Bem, nós calculamos o elemento de força, agora a gente vai calcular o torque em relação ao eixo Z. Para calcular o torque, a gente vai considerar esse segmento de reta aqui, ó, P', P. E o que a gente vai calcular, né, devido ao elemento de força, é um elemento de torque, certo? Relacionado a esse elemento de força sobre um elemento do circuito. Então, o torque ele vai ser igual ao produto vetorial desse vetor posição aqui, né, em relação a distância de DF ao eixo de rotação Z, o produto vetorial desse vetor, vamos colocar assim, desse vetor posição, pelo elemento de força DF.
Fazendo esse produto vetorial, a gente vai encontrar um elemento de torque, um detal. Esse elemento de torque, como a gente acabou de dizer, vai ser igual ao produto vetorial de P' pelo elemento de força dF. Esse vetor P', de acordo aqui com o nosso diagramazinho aqui, nosso esquema, nosso desenho, ele vai ser igual a P vai ser igual a seno de φ na direção e sentido do eixo positivo dos y, né? Então vai ser A seno φ na direção y. E df, dado por essa expressão aqui que nós obtivemos anteriormente. Então nós temos que o elemento de torque em relação ao eixo z vai ser igual ao segmento, ao vetor P', né, que é A seno de φ na direção em sentido y positivo, vetorial menos I A B maiúsculo seno de φ dφ na direção em sentido do x, né? Ou vetorial I A B seno de φ dφ na direção de x negativo, direção em sentido do eixo x negativo. Fazendo esse produto vetorial, a gente vai encontrar para o torque ou para o elemento de torque a seguinte expressão: a gente vai ter y vetorial menos x. Y vetorial menos x vai dar o torque na direção em sentido do eixo z positivo. Então isso aqui vai ficar igual a I vezes A ao quadrado. Deixa eu organizar melhor. Vai ficar I vezes B vezes A ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado de φ dφ na direção em sentido do eixo positivo de z. Então, esse é o elemento de torque gerado pelo elemento de força dF no elemento, né, do circuito circular. Okay? Bem, agora que temos o torque infinitesimal produzido pelo elemento de força em um elemento infinitesimal do circuito, a gente pode calcular o torque resultante integrando esse elemento de torque em relação ao elemento de ângulo dφ, certo? Ao ângulo infinitesimal dφ. Ou seja, o torque resultante vai ser igual à integral do elemento de torque. Ou seja, vai ser igual a... Tudo que é constante vai sair da integral, né? Então a corrente vai sair da integral, o campo B vai sair da integral, o raio da espira vai sair da integral. Então isso aqui vai ficar igual a IB vezes A ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a 2π, né? Porque eu estou considerando a espira toda, do seno ao quadrado de φ dφ na direção z, certo? Então isso aqui está na direção z. Continuando, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar
termo aqui de I. Então a gente vai só mexer com a integral, depois a gente joga na expressão para o torque novamente, ok? Bem, então com a integral resolvida, basta a gente jogar os limites aqui, ó, e substituir na expressão para o torque. Então vamos lá. Isso aqui vai me dar um torque. Tá aqui logo. O torque vai ser igual a I B vezes A ao quadrado, que multiplica o resultado da integral. Se eu jogar os limites de integração nessa primeira parte aqui, eu vou obter 2π sobre 2. Mas, jogando os limites de integração aqui nessa segunda parte da integral, eu vou obter, os limites são 4π, são 2π e 0, né? Jogando vai ficar 4π, seno de 4π menos o seno de 0, isso aqui vai dar 0. Então eu tenho isso aqui tudo na direção positiva do eixo Z. Então isso aqui vai ficar igual. Aqui vai ficar 2π sobre 2, vai ficar π, e aqui eu tenho um raio a quadrado, e vai aparecer a área da espira, né? Da espira circular. Então vai ficar I, que multiplica π vezes a área, vezes o raio ao quadrado, vezes B, na direção Z. Bem, isso aqui, pessoal, eu posso reescrever para generalizar, né? Isso aqui vai ficar, vai ter o torque igual a I vezes S vezes B na direção Z, ou eu posso fazer isso aqui, ó. O torque vai ser igual a IS na direção Y, né? Melhor dizendo, na direção Y não, a gente tem que encontrar o torque em Z. Para encontrar o torque em Z, a área tem que estar orientada de acordo com o desenho, né? Ele está no sentido anti-horário, a corrente está no sentido anti-horário, então o versor de área aponta na direção positiva do X. Então aqui vai ser IS na direção de X positivo, vetorial BY, que é a direção em sentido do campo B, né? Ele está apontando no sentido positivo de Y. E aí quando eu faço X vetorial Y, eu vou encontrar o torque na direção Z. Perfeito. E aí, finalmente, eu vou ter que o torque vai ser igual ao vetor momento de dipolo magnético vetorial B, como a gente queria demonstrar. Então, nós acabamos de ver que para qualquer formato de circuito, o torque sobre uma espira de um formato qualquer, né, vai ser igual ao produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo vetor campo magnético. O momento de dipolo magnético é uma grandeza análoga ao dipolo elétrico. Quando eu tenho um dipolo elétrico, a tendência é que esse dipolo elétrico ele se alinhe às linhas de campo de um campo elétrico externo, né? Ele vai se orientar de acordo com o campo elétrico externo ao qual ele está submetido. No caso da espira, por onde passa uma corrente estacionária, a situação é semelhante. A tendência é que a espira se alinhe com o campo magnético de forma que o versor de área orientada da espira fique paralelo ao vetor campo magnético. Então, a posição de equilíbrio da espira vai ser tal que o momento de dipolo magnético da espira vai ser paralelo ao vetor campo magnético,
certo? Lembrando que a face norte da espira vai ser aquela na qual você observa a corrente se deslocando, percorrendo o circuito no sentido anti-horário e vice-versa. Se você está observando a corrente no sentido horário, é porque a face que você está observando da espira é a face sul.